Olá, turma, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais uma videoaula de redação, hoje com a segunda parte do conteúdo contos. Os contos, anteriormente, nós vimos que eles eram histórias contadas de maneira curta, eram textos literários, porque eram histórias contadas com personagens, não é isso? Escritas em parágrafos, que pode ser real ou fictícia, tá bom? Ou seja, ela pode ser uma história verdadeira ou uma história inventada. Conhecemos também os elementos da narrativa, que são eles que vão nos ajudar a compor toda a nossa história, todo o nosso conto. Os elementos da narrativa foram o narrador, que é a voz, né, que está contando a história, personagem que está participando do acontecimento que está sendo contado, o tempo é o tempo do acontecimento, espaço é o cenário e o enredo é o acontecimento em si que você está narrando para o leitor, tá bom? São todos os conflitos. Toda história, quando ela vai ser contada, seja oralmente ou seja escrita, ela vai ser organizada em partes. Na escrita, nós chamamos essas partes de parágrafos. Você sabe como construir um parágrafo e o que é um parágrafo? E aí, vamos relembrar? Parágrafo, ele vai ser um conjunto de frases que transmite uma informação. Essa informação, ela tem que estar completa para o leitor. Aí sim eu posso seguir para o próximo parágrafo. Então, é uma divisão do meu texto, tá? Essa divisão, ela vai ser indicada pela mudança de linha. Observem aqui ao lado o caderninho, estão vendo? O caderno, ele é organizado como? Tem linhas e margem, todas as linhas do mesmo tamanho. Isso serve para você organizar o seu caderno, organizar o seu texto, ele ficar esteticamente bonito. Quando eu vou iniciar um parágrafo, eu tenho que dar um espaço da margem de aproximadamente 2 centímetros, ok? Esses 2 centímetros é que vai indicar o início do meu parágrafo. E isso acontece somente na primeira linha, tá? Então, somente na primeira linha. Olha a setinha lá, ó. A setinha indicou o espaço que eu dei para iniciar o meu parágrafo. E sempre, gente, colocando a letra maiúscula no início do parágrafo. Terminei, eu vou para o próximo parágrafo. Novamente, eu dei um espaço aqui para começar, coloquei a letra maiúscula e escrevi. Observem que eu utilizo toda a minha linha, ó. Tá vendo? Que o espaço é somente no primeiro aqui, ó, na primeira linha do parágrafo. Demais, eu utilizo toda a linha. Quando eu termino de fazer o meu parágrafo, que a minha mensagem já está completa, eu vou colocar o ponto final. Ele vai indicar que eu terminei aquele parágrafo e já posso ir para o próximo parágrafo. Um bom texto, ele tem que ter no mínimo 3 parágrafos. Tá? A história também. Então, sempre, ó, viram aí que meu caderno ficou bem organizadinho nos meus parágrafos, que são partes do meu texto? Ok. Voltando para o nosso conteúdo. Relembramos já o que é parágrafo, como construir ele. Agora nós vamos aprender um pouco mais sobre a estrutura dos textos. Todo texto, quando eu vou escrever, ele tem uma estrutura própria, ou seja, um formato próprio, como eu vou organizar esse texto. O conto, ele deve ser dividido em 3 partes. São elas o início, o meio e o fim. Todas essas etapas do meu texto vai ter uma função específica. Se eu seguir a função de cada parte do meu texto, ele vai ficar bem organizado, a mensagem vai ser bem transmitida e será mais fácil também de eu construir esse conto. O início, gente, é a introdução da sua história. Aqui você vai apresentar os personagens que estão envolvidos, o tempo que aconteceu a história, vai descrever o seu cenário e também já vai ter a definição do tipo de narrador que você está utilizando. Porque o narrador, ele é a voz da história, ele que está contando
o acontecimento. Lembra que a gente conheceu os tipos de narradores? Nós temos dois. É o narrador personagem, que participa e conta a história ao mesmo tempo, e o narrador observador. Ele não participa, ele apenas conta a história. Vamos ver aqui o exemplo desse texto. A menina do vestido azul. Era uma vez, já está me indicando que a história já aconteceu. Então, eu já defini o meu tempo aí, ó. É algo do passado, algo que já aconteceu. Linda menina. Linda menina vai ser quem? O meu personagem. Então, a minha história é sobre essa linda menina que morava num bairro pobre de uma bela cidade. Um bairro pobre de uma bela cidade, estou indicando o quê? O meu cenário, aonde acontece a minha história. Viram que eu apresentei os elementos da narrativa, todos já no início da minha história? E qual é o tipo de narrador que eu estou utilizando aí? É o narrador observador. É alguém de fora que está contando a história de quem? Da menina. Entenderam? Então, ficou assim, o primeiro parágrafo. Era uma vez uma linda menina que morava num bairro pobre de uma bela cidade. Ela ia à escola todos os dias com suas roupas velhas e remendadas. Certa vez, sua professora a presenteou com um novo vestido. Sua professora pensou, como pode uma aluna tão encantadora e inteligente vir assim à escola tão desarrumada? Então comprou-lhe um lindo vestido azul. Observaram que aqui no texto tem uma parte que está destacada de vermelho? Essa parte, ela já está iniciando e apresentando para você o assunto, o conflito, tá? Qual vai ser o acontecimento narrado. Terminei o primeiro parágrafo, a informação está completa. Eu vou para o segundo parágrafo, que é o meio. O meio da sua história é onde você vai narrar todos os acontecimentos vividos pelos personagens, todos os conflitos, aventuras, problemas, mistérios, isso de acordo com o tema da sua história. Então, essa parte, ela será maior, porque você vai desenvolver o acontecimento. Então, como eu falei, podem ser aventuras, mistérios, confusões, isso é de acordo com o assunto. Vamos ver o nosso exemplo. Quando a menina chegou em casa, com aquela roupa nova, sua mãe achou que seria melhor que lhe desse banho todos os dias antes de ir à escola, pois não seria justo ter um belo vestido e andar toda suja. O pai da garotinha também havia reparado no vestido e disse, querida esposa, você não acha uma vergonha que a nossa filha tão bonita e arrumada more numa casa tão bagunçada e caindo aos pedaços? Que tal ajeitar um pouco a casa e eu, nas horas vagas, vou fazendo alguns concertos, pintando as paredes, plantando um jardim? E foi o que fizeram. E a casa deles ficou a mais linda da rua. Tal fato fez com que os vizinhos se envergonhassem e também arrumassem suas casas. Observem aqui. Essas partes que estão destacadas de azul são os acontecimentos. Tudo que aconteceu por conta do vestido que a personagem ganhou. Então, os personagens aqui foram desenvolvidos, entrou a mãe, entrou o pai, os vizinhos, e eles participam dos acontecimentos, ok? Viram que ele ficou um parágrafo maior, mais desenvolvido, com mais informações. Terminei o meu segundo parágrafo, eu vou para o fim, que é o último parágrafo da minha história. Aqui vai ser a conclusão daquele acontecimento que estava narrado. Como que terminou? Como que foi resolvidos os conflitos? Então, é a finalização da sua história. Vejamos aqui o exemplo. Um dia, passou pelo bairro um importante político que ficou impressionado com o lugar e disse... É lamentável que gente tão esforçada assim não receba nenhuma ajuda do governo. E dali saiu para falar com o prefeito, que autorizou a organizar uma comissão para estudar que melhoramentos eram necessários para o bairro. A partir daí, surgiram várias outras comissões por todo o país para ajudarem bairros pobres a se reconstruírem. E tudo começou por conta de um vestido azul.
Essa parte de azul aqui, ó, foi a resolução, foi a finalização. Como que terminou? A partir de tudo que aconteceu, do vestido que a menina ganhou, das coisas que os pais fizeram, que os vizinhos fizeram, como que terminou? Veio um político, né, que é um ser maior, e viu a situação, viu as mudanças, e o que ele fez? Conversou com outros políticos, e daí surgiu a solução de quê? Ajudarem todos os bairros pobres do país. Então, essa foi a resolução dessa história, como que terminou. Então, viram? 3 partes, início, meio e fim. Galerinha, a nossa atividade, hoje eu não vou postar orientações aqui porque ela vai estar separada num documento que vocês vão clicar e abrir. Vai ter toda essa história completinha, algumas perguntinhas para a interpretação de texto e a parte, que é a última questão, que é a produção de texto. A produção, é importante vocês seguirem as orientações. Acredito que vocês vão precisar de ajuda de alguém para colher algumas informações. Pode ser o pai, a mãe, quem estiver com você em casa, tá bom? Qualquer dúvida, pode mandar aqui perguntinha que eu vou estar respondendo. Continue participando, é muito importante a participação de vocês, porque é uma aula de reposição. Quando vocês terminarem de assistir o vídeo, de realizar a atividade, marquem como concluída. Tudo bem? Galerinha, então foi isso. Próxima videoaula que tiver, ou for aula ao vivo, eu vou estar corrigindo com vocês a atividade que eu vou postar hoje. Então, façam a atividade. Não deixem acumular, tá? Beijo no coração de vocês. Se cuidem e até a próxima. Tchau.